O camaleão possui em sua pele células chamadas cromatóforos, que possuem pigmentos de diferentes cores. Estas células podem contrair-se ou dilatar-se, conforme as reações nervosas do animal, e provocar uma repartição desigual dos pigmentos, o que implica as modificações de cor. Se o ambiente é verde, dilata-se células contendo pigmentos esverdeados, enquanto as outras se contraem. Esse mecanismo de mudança de cor do camaleão é chamado mimetismo e serve para a sua segurança. Quando se camuflam, passa por despercebidos aos olhos de seus predadores. O mimetismo varia de acordo com o animal e com o habitat em que ele vive, mais conhecido e caracterizado de espécie com pouca mobilidade, que em geral costumam ficar em repouso por longos períodos. A pele também é rica em queratina. Essa substância, a mesma encontrada nas nossas unhas, protege o réptil, formando uma espécie de carapaça bem dura. Conforme o camaleão cresce, a pele vai sendo renovada. A língua do camaleão é bem longa, tem mais ou menos metade do corpo do bicho. Estica até 1 metro e possui um líquido pegajoso que, em contato com a presa, faz com que ela grude. Essa é uma das estratégias do camaleão para caçar. Além disso, o bicho move os músculos da língua para agarrar animais grandes, como pássaros. Ele enxerga tudo. O camaleão olha para as direções diferentes de uma vez. Os olhos giram de forma independente, ou seja, enquanto um olha para a direita, o outro pode ir para a esquerda ou para baixo. Assim, quando avista uma presa, o olho fica ligado nela enquanto o outro observa ao redor, para ver se não há perigos. São animais lentos e não correm atrás de vítimas para caçá-las. Mesmo assim, são ótimos predadores porque rastejam até o alvo e usam a visão aguçada para disparar a língua e atingi-los com precisão a cabeça do bicho. Mesmo assim, os camaleões produzem cores de duas maneiras. Suas células, repletas de pigmentos, produzem cores escuras e quentes. Já as cores claras vêm da luz refletida dos nanocristais. A mudança de cor dos camaleões intrigou a ciência por muito tempo. Acreditava-se que essa habilidade se manifestava pela coleta de pigmentos dispersos de cores dentro das células dos animais. Mas as descobertas científicas mais recentes indicam que os camaleões têm, na verdade, uma espécie de espelho seletivo, feito de cristais. São células refletoras com nanocristais, isso que nós estávamos falando agora. Eles produzem cores de duas maneiras. Mas por quê? Porque as células refletoras com nanocristais são células com pequenos prismas de diferentes cores e formatos, que os camaleões conseguem reorganizá-las de modo a refletir diferentes comprimentos de onda de luz. Os camaleões pantera de Madagascar, por exemplo, mudam completamente de cores, às vezes de verde a amarelo brilhante. Quando veem parceiro sexual ou em disputa de território, sua coloração permite que as fêmeas anunciem a gravidez, provido das mais belas cores. Este incrível animal é o camaleão pantera. Ele vive nas regiões norte de Madagascar e seu nome científico é Mucifer pardalis. Sua coloração varia naturalmente de acordo com a localização geográfica, temperatura, clima e luz em que se encontra. Os machos são os mais coloridos, enquanto as fêmeas normalmente podem ser encontradas em tons marrons, com toques em pêssego, rosa ou laranja. Essa não é a única diferença física entre os sexos dessa espécie. Quanto ao tamanho, as fêmeas levam a desvantagem de medir a metade que os machos medem. Esses podem crescer até 50 centímetros de comprimento. E quanto ao tempo de vida, elas também ficam para trás, durando cerca de 2 ou 3 anos, e eles ultrapassando os 10 anos. A morte precoce delas se dá ao grande estresse que sofrem após carregarem os ovos. O mais surpreendente sobre essa espécie é justamente o que envolve com seus filhotes. Ao engravidar, as fêmeas precisam arrumar um jeitinho de mostrar aos machos que não estão dispostos a acasalar. E como elas fazem isso, né? É bem simples, mudando sua cor natural para um marrom bem escuro ou preto, com listras laranja. Dependendo do consumo de alimentos e nutrientes que ingerem, durante o período de desenvolvimento, elas podem colocar até 40 ovos por desovo. Esses demoram de 5 a 14 meses para eclodir.
e geralmente a maturidade sexual é alcançada já no 7º mês de idade. Como a maioria das espécies, esses camaleões são bem territoriais. Eles passam a maior parte de sua vida em isolamento e saem apenas para acasalar. Quando dois machos entram em contato, automaticamente suas cores mudam e seu corpo infla com o objetivo de afirmar o seu domínio. Após isso, o perdedor recua e ambos voltam às cores normais. Para os criadores de répteis, é interessante saber que esses animais são bastante exigentes. Um ambiente bem aquecido, iluminado e úmido, parecido com uma selva, é o principal pedido deles, acompanhando, claro, de seus insetos prediletos, como grilos, larvas de moscas, baratas e etc. Os camaleões alimentam-se principalmente de insetos voadores, podendo também estar incluso em sua dieta, e outros invertebrados. São animais solitários, não tolerando a presença de outros indivíduos em um mesmo território. Assim, une-se a outros animais apenas na época reprodutiva, que pode variar entre as diferentes regiões que habitam. Podem ser ovíparos ou ovovivíparos. As fêmeas produzem uma ninhada por ano e esta representa de 5 a 45 ovos, os quais são enterrados no solo. Dentre as características apresentadas pelos camaleões, podemos destacar o seu corpo estreito e lateralmente achatado, medindo cerca de 60 centímetros de comprimento, além dos membros verticais com patas fortes, nas quais estão presentes 5 dedos, que se organizam em grupos opostos, 2 contra 3, o que lhes auxiliam a agarrar, funcionando assim como uma pinça. A sua cauda é prênsil, ou seja, adaptada a se prender ou agarrar, e geralmente apresentam-se enrolada. A cabeça dos camaleões é angulosa e não realizam movimentos cranianos como os demais lagartos. Nela estão presentes olhos grandes e de movimentos independentes. Sobre o globo ocular estão presentes as pálpebras fundidas, apresentando uma abertura circular central. E para finalizar, a sua língua é protrátil e coberta por muco, e assim o camaleão lança em uma distância de quase 1 metro para capturar o alimento, que fica preso ao muco, sendo consumido em seguida. E para vocês verem, possuem espécies que apresentam uma pequena ventosa na ponta, que faz com que as presas sejam rápidas e facilmente capturadas. Então você escolheu o canal certo por estar aqui até esse momento. Então já se inscreve aí abaixo, aí, clica no botão vermelho inscrever-se, deixa um like também no vídeo e deixe também algum comentário sobre o vídeo, sobre alguma dúvida que surgiu, tá bom? Que eu vou estar olhando. Por favor, ative as notificações, tá beleza? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês, todos vocês. Bye, bye.